Quando assinei aquele papel, eu não sentia nada. Nem raiva, nem medo, só vazio. Era só um acordo. Um casamento arranjado entre duas famílias ricas que precisavam manter aparências. Ele era rico, influente e completamente emocionalmente inacessível. Eu era só mais uma peça, usada como moeda para fortalecer um império. Não houve pedido. Não havia flores. Só uma data. Uma cerimônia impecável. E um homem que não olhou nos meus olhos nenhuma vez. Mas foi no silêncio daquela casa gelada, entre cafés sem conversa e jantares em silêncio absoluto, que algo estranho começou a acontecer. Pequenos gestos. Olhares furtivos. Presenças que se tornaram mais densas. Ele começou a reparar nas minhas ausências. E eu comecei a me sentir viva pela primeira vez em anos. Mas acredite, o que nos uniu não foi amor à primeira vista. Foi sobrevivência. Foi dor. E um segredo que quase destruiu tudo. E é isso que você vai descobrir agora. Fica até o final. Porque essa história não tem príncipe encantado. Tem redenção. Tem alguém que aprendeu a amar, tarde demais. Comenta aqui embaixo. Você já se apaixonou por alguém que no começo parecia incapaz de amar? Underline. Deixa o like, se inscreve no canal e segura firme. Porque o que você vai ouvir agora vai doer e curar ao mesmo tempo. Era uma tarde nublada em Milão quando o contrato foi assinado. Não havia aliança nem emoção, apenas advogados, canetas, tinteiros e taças de champanhe que mais pareciam adereços de um teatro frio. A sala era silenciosa, como se até o ar tivesse medo de se mover. E ali, naquela mesa de mogno escuro, duas vidas estavam prestes a ser amarradas por um nó que ninguém sabia se era laço ou corrente. Meu nome é Isabelle Ferrucci, filha única de uma das famílias mais tradicionais da Itália. Cresci em uma casa onde o amor era medido por etiqueta, e os sorrisos vinham sempre depois de um brinde. Desde criança aprendi a sentar com as pernas cruzadas, manter a postura e sorrir mesmo quando queria gritar. Não fui criada para amar. Fui moldada para representar. O homem com quem fui prometida se chamava Lorenzo Belanti, um magnata do setor financeiro, dono de uma mente estratégica e de um coração congelado. Ele tinha tudo, menos calor humano. Sua presença era como um inverno que nunca acabava. Olhos frios, postura impecável, voz baixa e cortante. Quando nossos pais anunciaram o acordo, ele apenas acenou com a cabeça, como se tivesse acabado de aprovar uma fusão de empresas. Nos encontramos apenas 3 vezes antes do casamento. 2 foram em jantares protocolares, e a terceira em uma reunião para definir os termos do contrato pré-nupcial. Nada de filhos obrigatórios, nada de obrigações emocionais, apenas uma aliança de conveniência para unir patrimônios, empresas e reputações. Ele deixou claro: não acredito no amor, Isabelle. Espero que você também não se iluda. Eu apenas sorri. Não se preocupe. Eu desaprendi isso há muito tempo. O casamento aconteceu em uma vila luxuosa na costa amalfitana. 100 convidados escolhidos a dedo, vestidos assinados por grandes estilistas, e votos lidos em voz baixa como se fossem cláusulas jurídicas. Quando ele pegou minha mão no altar, sua pele estava gelada. E a única coisa que cruzou minha mente naquele instante foi: como algo tão bonito por fora pode ser tão vazio por dentro? Na noite de núpcias não houve dança nem beijos. Apenas um corredor longo até quartos separados. Eu olhei meu reflexo no espelho, ainda com o vestido branco, e senti uma pontada no peito. Não era tristeza. Era anestesia. Uma ausência tão grande de sentimentos que dava medo. Mas lá no fundo, uma parte minha gritava: isso não pode ser tudo. Isso não pode ser a vida que vou aceitar viver. O que eu não sabia era que aquela casa silenciosa, aquele homem fechado, aquele casamento sem alma, iriam me transformar. Porque algo dentro dele, mesmo escondido, também estava gritando por ajuda. Mas isso, eu só descobriria muito tempo depois. A mansão Belanti era imponente, cercada por colunas brancas, jardins perfeitamente simétricos e janelas altas demais para se ver a alma de quem morava ali dentro. Por fora, ela era um símbolo de status, fotografada em revistas, elogiada por arquitetos. Por dentro, era um monumento ao silêncio. Um lugar onde o ar parecia denso demais para se respirar com leveza. No meu primeiro dia ali fui recebida por uma governanta séria, com roupas escuras e passos contidos. Ela me conduziu até o quarto, um quarto luxuoso, separado do de Lorenzo, claro. Tínhamos até andares diferentes. Era assim que o acordo previa. Nenhuma intimidade, nenhuma invasão de espaço, nenhum toque que não fosse protocolar. Nossos dias seguiam uma rotina quase robótica. O café da manhã era servido em lados opostos da longa mesa de jantar. Eu tomava chá de jasmim. Ele, café preto sem açúcar.
Às vezes, nossos olhos se cruzavam por acaso, mas logo se desviavam, como se o contato visual violasse alguma cláusula invisível. Era como viver ao lado de um estranho elegante, que nunca errava o nó da gravata, mas esquecia de dizer bom dia. Eu me perguntava diariamente quem era aquele homem quando ninguém o via. O que ele sentia ao encarar o mar da varanda, tão imerso nos próprios pensamentos. O que o tornara tão frio, tão distante de tudo que respirava emoção. Mas ele jamais dava pistas. Era como tentar decifrar uma estátua. Os dias na mansão Belanti continuavam com a mesma monotonia elegante de sempre. Mas algo invisível havia mudado. Era como se o ar estivesse mais denso, carregado de palavras não ditas, de olhares que duravam um segundo a mais. A rotina era a mesma, mas agora eu ouvia os silêncios de Lorenzo de outra forma. Eles não soavam mais como desdém, soavam como defesa. E foi numa manhã chuvosa, daquelas em que o céu parece pesar sobre os ombros da gente, que tudo começou a mudar de verdade. Eu estava na estufa da casa, um dos poucos lugares que ainda me davam sensação de liberdade. As plantas, as flores, o cheiro de terra molhada, eram tudo que me restava de real. Eu cuidava de uma pequena orquídea que estava murchando há semanas. Era teimosa como eu. Foi quando Lorenzo apareceu. Sem avisar, sem formalidade. Deixou o guarda-chuva na porta e entrou com as mangas da camisa dobradas, o cabelo um pouco bagunçado, coisa rara. Ele nunca vinha ali. Jamais. Achei que estivesse no seu quarto, disse, com um tom neutro, quase desconfortável. Fugi dele e respondi ainda ajoelhada, limpando as folhas da orquídea. Houve um silêncio tenso. Ele observou a planta por alguns segundos, depois olhou para mim e disse, quase num sussurro. Você não deveria estar murchando nesse lugar também. Eu parei. Por dentro fui atravessada por aquela frase como se fosse um raio. Lorenzo, o homem que nunca demonstrava absolutamente nada, acabava de me comparar a uma planta, e de admitir que via minha dor. Olhei para ele, esperando mais alguma coisa, mas ele apenas abaixou os olhos e completou. Essa flor só vai florescer se mudar de vaso. Talvez, você também. Aquela metáfora me perseguiu por dias. Naquela mesma noite, algo ainda mais inesperado aconteceu. Eu entrei na biblioteca e encontrei um livro sobre botânica deixado sobre a mesa. Era antigo, com anotações feitas à mão. Quando o abri, uma flor seca caiu de dentro. Na contracapa, uma dedicatória apagada. Para quem entende que beleza exige silêncio e paciência. Eu sabia que era dele. Não havia bilhete. Não havia assinatura. Mas era a primeira vez que ele me deixava algo, mesmo que indiretamente. Aquele gesto, quase insignificante, teve o poder de sacudir tudo dentro de mim. Passei a observá-lo com outros olhos. Lorenzo não era só silêncio. Era alguém tentando sufocar algo que lutava para sair. Havia dor ali. E talvez, um passado mal resolvido. Naquela noite, depois do jantar silencioso, eu não consegui dormir. O broche ainda estava na palma da minha mão, e eu observava como se tentasse decifrar um idioma perdido. Por que Lorenzo havia me dado aquilo? Por que agora? Mais do que o presente foi o gesto que me deixou inquieta. Aquele homem que dizia não acreditar no amor, havia escolhido uma camélia, uma flor que simboliza admiração e carinho profundo. Desci pela casa escura em silêncio, guiada apenas pela luz tênue das arandelas. Meus pés me levaram até onde eu nunca havia entrado antes, o estúdio particular de Lorenzo. A porta estava apenas encostada. Havia algo de estranho naquela cena. A casa toda dormia, mas ali uma fresta parecia me convidar a conhecer um segredo. Empurrei devagar. O cômodo era diferente de tudo no resto da mansão. Nada ali era frio ou calculado. Era um lugar vivo, caótico até. Havia pilhas de livros abertos, quadros encostados na parede, partituras amareladas, e sobre a escrivaninha, um porta-retrato de uma mulher jovem com um sorriso doce. Minha curiosidade me venceu. Aproximei-me devagar e vi um nome gravado atrás. Adele, 1999. De repente Lorenzo apareceu atrás de mim. Não gritou. Não reclamou. Apenas ficou ali, parado me observando, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Ela era minha irmã, disse ele com a voz mais baixa e vulnerável que eu já ouvirá. Me virei lentamente. Ele não parecia Lorenzo Belanti, o herdeiro intocável. Parecia um menino, diante de um fantasma. Ela morreu quando eu tinha 18 anos. Acidente de carro. Ela voltava de uma apresentação de piano. Eu deveria ter ido buscá-la, mas eu estava ocupado demais. Com o jantar de negócios do meu pai. Ele se sentou no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. A dor crua em sua voz era de partir o peito. Depois disso, eu fechei tudo. Tranquei as emoções como se fossem perigo. Por que se sentir te faz perder?
E eu perdi tudo quando perdi ela. Fiquei em silêncio. Sentei ao lado dele. Aquela foi a primeira noite em que ficamos juntos, não como marido e mulher, mas como dois sobreviventes. Dois órfãos de afeto. Ele me mostrou as partituras da irmã, os quadros que ela pintava, as cartas antigas que guardava como relíquias. Ali, dentro daquele estúdio secreto, Lorenzo deixou cair todas as máscaras. E pela primeira vez entendi, ele não era frio, ele estava congelado. E eu comecei a querer derretê-lo. Quando voltei ao meu quarto, muito depois da meia-noite, o broche estava ali sobre a mesa, brilhando sob a luz da lua. Mas agora eu o via de outra forma. Não era apenas um gesto. Era um pedido de socorro. E algo em mim respondeu. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Lorenzo passou a aparecer mais nos espaços da casa onde antes eu só via funcionários. Tomávamos café no mesmo horário, às vezes até trocávamos pequenas palavras. Uma vez, ele me perguntou o nome de um livro que eu estava lendo. Outra, me ofereceu uma taça de vinho sem que eu precisasse pedir. Parecia um gesto simples. Mas naquele universo onde cada gesto era ensaiado, aquilo era o equivalente a um terremoto. Eu sabia que algo estava mudando. E o pior, ele também sabia. Mas como todo início de recomeço, o universo logo tratou de testar nossas certezas. Foi numa tarde de sexta-feira. Eu voltava de uma reunião beneficente da família, quando encontrei um carro importado estacionado diante da mansão. O modelo era familiar, elegante, vermelho. Quando entrei, ela já estava na sala, sentada como quem ainda se sentia dona do lugar. Chiara, alta, deslumbrante e vestida como quem não acreditava em erros. Ela se levantou com um sorriso cortante e andou até mim com a segurança de quem já conhecia todos os cômodos, inclusive o coração do homem com quem eu havia me casado. Isabelle, não é? Disse ela, como se meu nome fosse apenas um ruído. Eu sou uma velha amiga do Lorenzo. Naquela frase, velha amiga soava mais como ferida aberta. Lorenzo apareceu segundos depois, e o que vi em seus olhos me desconcertou. Não era culpa. Era algo entre desconforto e dívida. Ele não me apresentou. Não explicou. Apenas pediu seco. Chiara, não é uma boa hora. Mas ela não se intimidou. Passou a mão no ombro dele com intimidade e disse: Não se preocupe, querido. Só vim buscar umas coisas que deixei aqui. Vai ser rápido. Aquela frase ficou presa na minha garganta por horas. Naquela noite, Lorenzo não jantou comigo. Nem apareceu. Eu desci à biblioteca na tentativa de me distrair, mas minha mente voltava sempre ao mesmo lugar. Quem era Chiara, e por que ela ainda parecia ter as chaves de tudo? Foi no dia seguinte que descobri. Durante uma caminhada pelos fundos da casa, vi uma antiga caixa de papelão deixada sobre uma mesa do jardim de inverno. A curiosidade me venceu. Dentro havia fotos, bilhetes, recortes de viagens. E no centro de tudo, um envelope com a caligrafia de Lorenzo, para quando estivermos prontos. A carta não dizia meu nome, não falava de mim. Era para Chiara. Palavras escritas em um tempo onde eu ainda não existia para ele. Palavras doces, sentidas, promessas de futuro. E ali, naquele jardim cercado de flores, eu senti o gosto amargo de algo que nunca foi meu, mas que agora eu não sabia mais se queria lutar para conquistar. Voltei para dentro em silêncio. Lorenzo me encontrou horas depois no corredor. Tentou dizer algo, mas eu apenas passei por ele. Eu não era boa em dividir silêncio, e muito menos em dividir corações. Mas o pior ainda estava por vir, porque Chiara não tinha voltado só para buscar lembranças. Depois daquela noite em que Chiara ressurgiu como um eco do passado mal resolvido, algo se partiu dentro de mim. Não era só ciúmes. Era como se eu estivesse mais uma vez no lugar de alguém que nunca foi convidada para estar ali. Nos dias seguintes, Lorenzo parecia dividido. Conversava pouco, evitava ficar tempo demais no mesmo cômodo que eu. Não era a mesma frieza de antes, era pior. Era culpa. Era o peso de alguém sendo engolido por um passado que voltou com rosto, nome e perfume caro. Mas o que mais me inquietava era o silêncio. Chiara, ao contrário, se fazia presente com uma elegância calculada. Passava pela casa com desenvoltura. Conversava com os funcionários como se ainda fosse a senhora Belanti. Até que, em um almoço silencioso, ela soltou a bomba. A Lorenzo, eu aceitei perder você. Mas acho que é justo Isabelle saber que se eu quisesse, você não estaria com ela agora. O garfo caiu da minha mão. Lorenzo a encarou com raiva contida, mas não disse uma palavra. E isso doeu mais do que qualquer insulto. Mais tarde, tentei confrontá-lo. O porquê ela ainda está aqui? Porque ela sabe de coisas que podem destruir tudo. Ele respondeu, olhando para o chão. Do que você está falando? E insisti. Isabelle, ela.
Kiara conhece os segredos da minha família, do império que meu pai construiu com mentiras. Se eu a afasto à força, ela pode acabar com tudo. Comigo. Com você. Meu sangue gelou. Não era só ciúmes. Kiara não era apenas uma ex. Ela era uma ameaça. Lorenzo me contou naquela noite parte da verdade. Kiara havia sido sua noiva anos atrás. E durante aquele relacionamento, ela descobriu que o império dos Belanti havia sido erguido com esquemas ilegais, corrupção e acordos sujos. Ela sabia nomes, datas, contas em paraísos fiscais. Ela me deixou quando percebi que ela estava mais interessada no poder do que em mim, confessou. Mas agora que sabe que tenho algo a perder de novo, ela voltou. Algo a perder? Perguntei, com o coração preso na garganta. Você, Isabelle. Fiquei em silêncio. Queria acreditar naquelas palavras. Mas como confiar em alguém cercado por tantos muros, tantos fantasmas, tantos pactos com o passado? Naquela mesma madrugada, recebi uma carta anônima embaixo da porta. Letra cursiva. Papel perfumado. Frase curta. Ele nunca vai te amar como amou a mim. E eu soube, sem sombra de dúvida, que vinha dela. Mas também soube de outra coisa. Kiara não queria só Lorenzo de volta. Ela queria me tirar do caminho. E agora, eu não estava mais segura dentro daquela casa. Depois da carta perfumada deixada à sombra da minha porta, eu soube. Kiara estava me cercando. Não fisicamente. Mas como quem estuda a presa antes de atacar. Ela não precisava gritar nem levantar a voz. A arma dela era o veneno silencioso. E eu comecei a me perder dentro da casa que antes me dava abrigo. Lorenzo tentava manter a rotina normal, mas eu via nos olhos dele que algo o corroía. Ele andava tenso, vigiava os corredores com a desconfiança de quem já não sabia mais quem mandava na própria vida. E quando eu perguntava se podíamos simplesmente mandar Kiara embora, ele apenas dizia: não se trata só de dinheiro, Isabelle. É segurança. Ela pode destruir tudo. Mas aos poucos entendi que o que ela queria destruir não era o Império Belanti. Era mim. Foi quando chegou o convite. Um elegante cartão em papel carmim com letras douradas. Jantar especial em homenagem à nova fase da família Belanti. Esperamos contar com a sua presença, Isabelle. Assinado, Kiara. Minha primeira reação foi recusar, mas a curiosidade e a necessidade de enfrentá-la falou mais alto. Vesti um vestido preto simples, prendi o cabelo e fui. O jantar seria em um dos restaurantes da família, fechado para convidados selecionados. Cheguei com o coração na garganta. Kiara me recebeu com um sorriso angelical, como se fossemos velhas amigas trocando lembranças. O salão estava iluminado por velas, o aroma de vinho e especiarias no ar, e música clássica preenchendo silêncios entre um prato e outro. Fico feliz que tenha vindo, disse ela, erguendo a taça. Precisamos de mais momentos como esse. Mulheres civilizadas, compartilhando o mesmo homem. Engoli em seco. Eu não vim para joguinhos, Kiara. Claro que não, respondeu ela, pousando a mão sobre a minha. Mas às vezes os jogos nos escolhem, não é? A conversa seguiu por minutos que pareceram horas. E foi só quando o terceiro prato chegou, um delicado creme de cogumelos, que algo dentro de mim disparou o alarme. O gosto estava estranho. O cheiro, metálico. Tentei disfarçar. Continuei sorrindo. Mas minha garganta começou a coçar. Minha visão, a turvar. Levantei-me da mesa sob o pretexto de ir ao banheiro, mas cambaleei no caminho. Senti o corpo pesar. As mãos suando. As pernas falhando. Entrei no lavabo e lavei o rosto. Mas a imagem no espelho me assustou. Pálida, trêmula, confusa. Liguei para Lorenzo com dificuldade. 1, 2, 3 vezes. Sem resposta. Desliguei. E então bati a cabeça na porta ao sair, tentando voltar à mesa. Kiara me esperava em pé, com o casaco nas mãos. Você precisa descansar. Venha, eu levo você de volta, disse, sorrindo. Mas nos olhos dela não havia compaixão. Havia controle. Recusei. Pedi um táxi. Ela não insistiu, mas antes de sair, sussurrou. Da próxima vez, não confie tanto na aparência de um jantar elegante. Passei a noite em observação médica. O diagnóstico oficial foi uma reação alérgica severa. Mas eu sabia. Kiara havia me testado. Quis mostrar que podia me atingir. Que podia me tirar de cena quando quisesse. E Lorenzo? Ele só descobriu tudo no dia seguinte. E ao ouvir o que aconteceu, ele não gritou. Não correu. Ele tremeu. E pela primeira vez, eu o vi com medo real de me perder. No dia seguinte, a tentativa de envenenamento, porque era exatamente isso que havia sido. Lorenzo passou o dia inteiro fora. Não deixou recado. Não mandou mensagem. Apenas sumiu. Eu, ainda me recuperando da reação, fiquei na mansão.
vigiada por funcionários que agora pareciam muito mais atentos e nervosos. Ninguém dizia nada, mas o silêncio entre os corredores dizia tudo. Chiara havia cruzado a linha, e Lorenzo sabia. Ele voltou no início da noite. Com os olhos vermelhos, o paletó amassado, a gravata solta. Trazia no semblante um peso que eu nunca tinha visto. Não disse uma palavra. Apenas subiu direto para o terceiro andar, onde Chiara estava hospedada desde que voltará a invadir nossas vidas. Não resisti. Esperei alguns segundos e fui atrás. Parei diante da porta entreaberta. E ouvi tudo. Você tentou matar a Isabelle, Lorenzo disse a voz baixa perigosa. Eu só dei um susto, respondeu Chiara, debochada. Você sempre gostou disso em mim, intensidade. Isso não é intensidade, Chiara. É doença. Houve um silêncio denso, como se o ar do cômodo tivesse sido sugado. Ela se aproximou dele, o tom agora mais frio. Você a ama, não é? Lorenzo hesitou por um instante. Mas depois disse, com a firmeza de quem cansou de fugir. Sim. Você vai jogar tudo fora por ela? Por uma menina frágil que você conheceu por obrigação? Vou jogar fora tudo que me afasta da única coisa que me faz respirar de novo. Chiara riu. Aquela risada vazia que vem de quem não sente mais nada além de orgulho ferido. Então ouça com atenção, Lorenzo, ela disse, caminhando até a escrivaninha. Se você continuar com essa mulher, eu vou destruir tudo. Vou abrir os arquivos. Os documentos do seu pai. Os acordos que você ajudou a encobrir. Vou à imprensa. À polícia. Você não vai apenas perder Isabelle. Você vai perder sua liberdade. Lorenzo não respondeu. Mas eu, parada do lado de fora da porta com o coração batendo tão forte que doía, entendi naquele instante. Ele estava preso. E sempre esteve. Chiara não era só uma ex. Ela era o resultado de todas as escolhas erradas que Lorenzo havia feito por medo, por covardia, por lealdade cega à família. Mas agora, ele estava prestes a romper a corrente. Na manhã seguinte, encontrei Lorenzo sentado na biblioteca. Sozinho. Ele me olhou com uma tristeza imensa. Me chamou para sentar e pela primeira vez contou tudo. Aos 23 anos, eu assinei um contrato para cobertar um desvio milionário feito por meu pai e meu tio. Chiara descobriu tudo quando estávamos juntos. E em troca do silêncio dela, nós demos a ela poder, empresas, imóveis, influência. Quando terminamos, ela prometeu nunca mais se envolver. Eu acreditei. Fui ingênuo. E agora, ela voltou. Por vingança. E por você? Por mim? Perguntei incrédula. Porque você é a primeira coisa real que eu tenho em anos, Isabelle. Aquilo partiu meu coração. E o reconstruiu ao mesmo tempo. E o que você vai fazer agora? Perguntei. Ele respirou fundo. O que eu devia ter feito há muito tempo, entregar meu próprio pai. Lorenzo passou a noite escrevendo. Não dormiu. Não comeu. Apenas escreveu. Na manhã seguinte me chamou até o escritório, o mesmo onde tantas vezes nos sentamos diante de contratos frios, silêncios cortantes e promessas sem alma. Dessa vez havia apenas um envelope sobre a mesa. Papel grosso, carimbo jurídico, e a frase escrita à mão com sua caligrafia firme. A verdade liberta. E isso é tudo? Perguntei, com a voz trêmula. Tudo que Chiara usava para me controlar. As provas que ela tinha. Os documentos. Os números das contas. Os contratos ilegais. Que você vai entregar isso? Ele assentiu sem hesitar. Já enviei cópias para meu advogado. Hoje à tarde, ele vai protocolar isso no Ministério Público. E sim, meu pai vai me deserdar. Talvez eu seja processado. Talvez a imprensa destrua meu nome. Por quê? Ele se aproximou de mim, e pela primeira vez, os olhos dele estavam úmidos. Porque eu sobrevivi tempo demais dentro de uma prisão feita de ouro, Isabelle. E você foi a primeira janela aberta que eu enxerguei. Se for para perder tudo, que seja por algo que finalmente vale a pena. Eu não consegui falar. Apenas abracei aquele homem como quem abraça alguém prestes a cair num abismo. E ao mesmo tempo, como quem acredita que ao se jogar junto talvez aprenda a voar. O dia foi longo. As notícias começaram a vazar pela noite. Jornais falando de escândalos financeiros envolvendo a família Belanti. Ações em queda. Processos se formando. Robert Belanti, o pai de Lorenzo, foi visto deixando o país. Chiara sumiu. Desapareceu do mapa. Como uma tempestade que destrói tudo e depois se esconde atrás do horizonte. E nós? Ficamos no olho do furacão. Mas, curiosamente, mais leves do que nunca. Naquela noite, Lorenzo se sentou ao piano pela primeira vez. Dedilhou notas soltas. Erradas. Hesitantes. Mas havia algo de bonito naquele som imperfeito. Minha irmã Adele tocava isso, disse ele. Mas nunca aprendi. Hoje quero tentar.
Fiquei ali sentada no chão, ouvindo cada nota mal tocada como se fossem confissões. Foi então que ele disse: eu nunca soube o que era paz. Até agora. Nos dias seguintes, a mansão esvaziou. Funcionários foram dispensados. Documentos recolhidos. Empresas fechadas ou vendidas. Tudo que era excessivo, frio ou calculado, foi embora. Ficamos só nós dois. Sem luxo. Sem herança. Sem máscaras. E pela primeira vez, com tudo que realmente importava. Foram necessários apenas 3 meses para desmontar o Império Belanti, e apenas 3 semanas para descobrir que a vida sem luxo também podia ser maravilhosa. Depois do escândalo, da queda e do silêncio que veio com o fim da família que outrora dominava manchetes e salas de conselho, decidimos sair da cidade. Não foi fuga. Foi libertação. Alugamos uma pequena casa no interior da Toscana, rodeada por vinhedos e lavandas. Telhado de telhas vermelhas, paredes claras, um jardim que crescia sem podas perfeitas, e uma cozinha onde, pela primeira vez, Lorenzo aprendeu a fritar ovos sem queimar a frigideira. A primeira noite ali foi estranha. Não havia empregados, nem campainhas, nem telefonemas urgentes. A única coisa que tocava era o vento entre as folhas e o som leve de uma música antiga vindo do rádio. Sabe o que é estranho? Ele disse, sentado no sofá ao meu lado. O quê? Não sentir que estou perdendo nada. Ele sorriu. E eu também. Passamos a andar descalços pela casa. Comprávamos pão fresco na feira da vila. Aprendemos os nomes dos vizinhos. Plantamos hortelã no quintal. E às vezes, apenas ficávamos em silêncio olhando o pôr do sol, como se isso fosse mais valioso que qualquer cifra numa conta suíça. Aos poucos, Lorenzo foi se transformando. Aquela frieza que antes congelava os cômodos agora era substituída por olhares demorados, toques gentis e um tipo de carinho que só quem já teve o coração quebrado sabe dar. Ele começou a escrever crônicas, reflexões, textos curtos sobre a vida, sobre escolhas, sobre perdas. E um dia, leu um texto em voz alta para mim. Às vezes a gente só aprende a amar, depois de perder tudo que achava que era amor. Foi no silêncio de uma casa vazia que eu descobri o som do coração dela batendo ao lado do meu, e nesse compasso eu finalmente encontrei a paz. Eu chorei. Não porque doía, mas porque pela primeira vez doía de bonito. Foi nesse tempo novo, com menos pressa e mais presença, que construímos a vida que nenhum dos dois soube sonhar. Uma vida simples, real, feita de cafés compartilhados, de livros lidos em voz alta, de cartas deixadas na escrivaninha e bilhetes escondidos nas prateleiras. Nada era grandioso, mas tudo era nosso. Na manhã do meu aniversário, Lorenzo desapareceu da cama cedo. Achei que tinha saído para correr, como fazia às vezes, mas ele não voltou. Esperei. Preparei café. Olhei pela janela da sala dezenas de vezes. E confesso, por um instante senti aquele medo antigo retornar, o medo de ser esquecida. Mas ao meio-dia, encontrei um bilhete preso à porta com fita adesiva. Letra dele. Trêmula. Apressada. Humana. Hoje não é seu aniversário. É o nosso. Me encontra no campo atrás da casa às 17 horas. Te espero no lugar onde você me ensinou a respirar. O coração acelerou. Me vesti com um vestido branco simples, preso na cintura. Soltei o cabelo. E fui. O sol já começava a dourar o céu quando cheguei ao campo. E o que vi me fez parar. No meio da clareira, Lorenzo havia improvisado uma mesa com flores silvestres. 2 cadeiras de madeira. Uma garrafa de vinho. E sobre a toalha, meu livro favorito. O Morro dos Ventos Uivantes. Ele estava ali, esperando. Com um sorriso nervoso e um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Um brilho de homem que escolhe amar. O senta comigo? Ele disse com a voz baixa. Nos sentamos. Bebemos em silêncio. E então ele tirou uma pequena caixa do bolso. Abriu. Mas não havia anel. Havia uma aliança quebrada ao meio. Essa era a aliança do nosso casamento arranjado, ele disse. Quando nos casamos, ela simbolizava o que eu achava que era compromisso, forma sem sentimento. Mas hoje eu quero te pedir para recomeçar comigo. Com outra aliança. Outro significado. Outro coração. E então ele tirou uma nova caixa do bolso do casaco. Dentro, 2 alianças delicadas feitas de prata e madeira de oliveira. São feitas com madeira da primeira árvore que plantamos juntos aqui. Achei que faria sentido. Ele se ajoelhou com os joelhos tremendo, mas o olhar firme. Isabelle, você quer casar comigo? De verdade, dessa vez? Não como um acordo, mas como um passo em direção a uma vida inteira. Eu não consegui responder de imediato, porque a emoção me transbordava em forma de lágrimas. Abaixei, peguei a mão dele, e disse,
eu não quero casar com você. Quero continuar casada com você, mas agora com o coração junto. Nos beijamos sob o pôr do sol. O campo ao redor parecia aplaudir em silêncio. E eu soube, naquele instante. Aquele era o começo, não de uma nova história, mas da nossa história pela primeira vez verdadeira. Os meses que seguiram o novo casamento foram os mais silenciosamente felizes da minha vida. Não havia luxos, nem festas, nem manchetes. Apenas a paz. Nos levantávamos cedo. Eu fazia café. Lorenzo, desajeitado como sempre, preparava torradas com geleia demais. Líamos juntos sob a árvore no quintal. Às vezes, ele escrevia. Outras apenas me olhava, como se ainda não acreditasse que eu estava ali. E confesso, às vezes eu também não acreditava. Não por dúvida, mas por milagre. Porque o homem que antes não conseguia olhar nos meus olhos, agora sabia lê-los como ninguém. Um dia, ele apareceu com uma câmera antiga nas mãos. Achei no sótão. Funciona ainda, disse com aquele brilho infantil nos olhos. Começamos a tirar fotos bobas, dos nossos pés na terra, dos pratos do almoço, do cachorro do vizinho que insistia em invadir nosso jardim. Cada clique era uma lembrança de que estávamos vivos, e pela primeira vez felizes sem fingimento. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma carta guardada. Certa manhã, me senti estranha. Um enjoo repentino. Sensibilidade demais. No começo achei que fosse ansiedade. Ou talvez um resfriado. Mas Lorenzo, observador como só ele, foi direto ao ponto. Você já pensou em fazer um teste? A ideia me assustou. Eu, mãe? Depois de tudo? Com as mãos trêmulas e o coração em disparada, fiz o teste. Esperei os minutos mais longos da minha vida. E quando a segunda linha apareceu, tudo ao meu redor ficou em silêncio. Chorei. Por medo. Por alegria. Por um sentimento novo que não tinha nome, só forma. Mostrei o teste a Lorenzo. Ele leu. Me olhou. E se ajoelhou. Não disse nada. Apenas me abraçou. E chorou. Não como quem se desespera, mas como quem finalmente entendeu que a vida sempre teve um plano, mesmo que doloroso. E que tudo, absolutamente tudo, nos trouxe até aqui. Naquela noite, deitados lado a lado, mãos sobre minha barriga ainda silenciosa, ele sussurrou. Se for menina, quero que se chame Adele. Meu coração se apertou. E se for menino? Ele sorriu. Então, que seja alguém capaz de amar como eu aprendi com você. Eu fechei os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e senti o mundo girar devagar. Pela primeira vez, no ritmo certo. Anos se passaram. A casa ainda está ali de pé, cercada pelos mesmos vinhedos e lavandas. Mas agora há brinquedos espalhados pelo jardim, roupas pequenas secando no varal, e um balanço de madeira que rende levemente com o vento. Adele, sim, foi menina. Corre pelo quintal com os cabelos castanhos ao vento, os olhos brilhando como os de Lorenzo, e a leveza no peito que eu sonhei que ela teria. Ele? Lorenzo ainda erra na hora de fritar ovos. Ainda escreve com caligrafia ansiosa. Ainda me olha como quem ama com espanto, como se o amor ainda o surpreendesse todo dia. E eu finalmente entendi o que ele quis dizer quando, anos atrás, deixou aquele broche em formato de camélia sobre a mesa. Você não deveria florescer sozinha, porque hoje eu floresço com ele. Com Adele. Com a vida que plantamos com as mãos sujas, o coração remendado e a coragem de recomeçar mesmo depois de tudo. Aquela aliança quebrada, a do casamento arranjado, ainda está guardada. Num envelope velho, dentro da gaveta da escrivaninha. E de vez em quando a mostro para mim mesma. Não para lembrar do que sofri, mas para nunca esquecer de onde vim. Porque foi ali no fundo do poço emocional, naquela mansão silenciosa, naquele casamento sem alma, que eu comecei a escutar o que ninguém mais escutava. O som de um coração tentando voltar a bater, e foi quando permiti que ele batesse pelo outro e por mim que tudo mudou. Aquele casamento era só um acordo, mas ele me fez sentir viva de novo. E agora viver é a parte mais bonita dessa história. Se você chegou até aqui, respira. Talvez você tenha vivido algo parecido. Talvez ainda esteja tentando entender o que é amor de verdade. Ou talvez tenha aprendido, como eu, que às vezes, o amor vem depois da dor, e cura tudo o que parecia impossível. Comenta aqui embaixo. Você já se sentiu viva ou vivo de novo, por causa de alguém? E se essa história tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa acreditar que o amor não nasce perfeito. Ele nasce quando a gente escolhe ficar. Até a próxima história. Com amor.